Finalmente chegou o dia. Eu passei esses últimos meses falando pra quem quisesse ouvir que eu não era hater de Pânico 5. E pelo visto, hoje eu vou ter que tentar convencer vocês e eu mesmo disso. Mas é a vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiot e no vídeo de hoje a gente retorna para Woodsboro, conhece uma nova geração de protagonistas e se prepara para o remake ruim de Pânico 4. Eu sei que esse vídeo vai parecer polêmico, até porque eu passei muito tempo dizendo que eu gostava de Pânico 5, mas eu acho que é daqueles filmes que não sobreviveu muito bem ao teste do tempo, pelo menos pra mim. E hoje eu vou explicar todos os motivos por trás disso. Ah, e antes que vocês me perguntem, eu ainda não vi Pânico 6. Ou melhor, eu não vi enquanto eu tô gravando esse vídeo, porque hoje eu tô filmando ele na terça e eu só vou conseguir assistir o filme amanhã, na quarta-feira. De qualquer forma, esse vídeo de Pânico 5 eu tava programando para que ele saísse amanhã, mas eu vou ter que dar uma leve adiadinha nele, então vocês vão estar vendo ele aí pelo sábado. Contudo, eu já deixo claro que na quarta-feira que vem vai sair o vídeo do Pânico 6 e esse vídeo vai ter uma parte com spoilers e outra sem spoilers. Então já dá tempo de todo mundo assistir e ninguém reclamar quando eu for falar dos segredos do filme. Mas antes da gente tentar acender uma vela para proteger a Jenna Ortega, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição, e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Em 2017, um evento macabro iria pairar sobre Hollywood e ia trazer muitas mudanças dentro da indústria cinematográfica. É claro, eu tô falando das dezenas acusações de assédio contra o Harvey e o Bob Weinstein, os dois chefões de grandes empresas como a Miramax e também a Dimension Films. Em menos de um ano, esses dois caíram em desgraça e tiveram que vender todas as propriedades que eles detinham para outros estúdios. E isso inclui a franquia Pânico, que foi comprada em novembro de 2019 pela Spyglass Media. Assim, eles começaram a ir atrás de alguém que pudesse comandar um quinto filme da franquia, especialmente agora que o Wes Craven infelizmente não está mais entre nós e, obviamente, não pode dirigir outro filme. Em março de 2020, foi anunciado que o longa seria dirigido pelo Tyler Gillett e pelo Matt Bettinelli, ou Pin, uma dupla que compõe 2/3 do coletivo Radio Silence e que juntos já dirigiram filmes como Casamento Sangrento e também O Herdeiro do Diabo. O Kevin Williamson, que na época estava muito ocupado e queria dar mais espaço para os novos diretores, voltou apenas como produtor executivo. E logo, o James Vanderbilt e o Guy Busick, ambos de Casamento Sangrento, foram chamados para escrever o roteiro do novo filme. E vale ressaltar que a Spyglass Media queria testar a recepção do público, mas sem acabar se envolvendo em um financiamento muito custoso. Por isso, o orçamento desse quinto filme é de apenas 24 milhões de dólares, o mesmo valor do segundo filme lá de 1997. As filmagens estavam programadas para começar em maio de 2020, mas tiveram que ser adiadas para setembro, por conta da pandemia do Covid. E isso, inclusive, levou a algumas mudanças no roteiro para garantir a segurança do elenco e da equipe de produção durante as filmagens. Originalmente planejado para 2021, o longa acabou chegando aos cinemas em janeiro do ano passado, com a distribuição mundial da Paramount Pictures e também um título mais minimalista, para remeter ao original, ou seja, apenas Pânico. Contudo, eu já vou deixar claro que eu acho isso uma grande de uma palhaçada e mais parece que eles estão tentando vender a versão atualizada da franquia só para que você não tenha que ver o original. E é por isso mesmo que eu vou continuar chamando de Pânico 5. E se não gostou, me processa. This isn't funny, Amber. Would you like to play a game, Tara?
Pânico 5 começa quando uma menina inocente chamada Tara Carpenter é atacada em sua própria casa por um novo Ghostface. Porém, diferente das vítimas clássicas das cenas de abertura da franquia, ela acaba saindo viva e é hospitalizada. A partir daí, a gente passa a acompanhar a irmã mais velha da Tara, a Sam Carpenter, que era uma menina muito rebelde em Woodsboro, mas que acabou saindo da cidade depois de descobrir um grande segredo obscuro de sua própria mãe. A Sam recebe a notícia de que sua irmã mais nova foi atacada e, sem pensar duas vezes, ela acaba voltando para sua cidade natal. E, de quebra, acaba levando junto também o seu namorado, o Richie Kirst. Enquanto isso, a gente conhece também um grupo de amigos da Tara e todos eles estão muito chocados e muito surpresos com o surgimento de um novo Ghostface em Woodsboro. Contudo, as coisas ficam ainda piores conforme novos assassinatos acontecem, causando um caos generalizado. É aí que a Sam e a Tara precisam juntar suas forças para tentar sobreviver, e é aí também que a gente tem o retorno do Dewey, da Gale e da Sidney. Só que já de início, a gente percebe o quanto eles mudaram em uma década. Para começo de conversa, a Sidney agora é Senhora Sidney. Ela se casou com um policial bonitão lá do terceiro filme e agora tem um bebê. Inclusive, isso é parte do motivo pelo qual ela reluta para retornar para Woodsboro, agora que ela sente que ela não precisa mais disso porque tem uma família para cuidar. Já a Gale e o Dewey se separaram de um jeito nada amigável. A gente descobre que eles acabaram se mudando para Nova York, só que o Dewey não aguentou toda a pressão da cidade grande. Então ele só abandonou a Gale na calada da noite e voltou para Woodsboro. E enquanto sua ex-esposa se tornou uma jornalista bem importante, inclusive apresentando seu próprio programa de notícias, o nosso querido xerife bobalhão caiu em desgraça. Ele se tornou um alcoólatra e está um bom tempo afastado do serviço, quase aposentado. Porém, quando a pilha de corpos começa a aparecer, resta ao nosso trio original se unir a essa nova geração de personagens para tentar capturar um novo Ghostface. E o resultado é essa bagaça aí. Bom, eu queria já começar dizendo que Pânico 5 me causou uma série de sensações agridoces. Para começo de conversa, esse foi o primeiro filme da franquia que eu vi no cinema, e foi muito emocionante estar ali junto dos fãs, naquela sala escura, com som alto, que eu saí meio deslumbrado da sessão. Eu realmente tinha adorado o filme e tinha ficado um pouco cego para todos os seus defeitos. E foi curioso notar como a recepção dos meus amigos acabou sendo bem diferente. Eu conversei com muita gente que era muito fã da franquia e vários estavam bem decepcionados, me contando sobre como não gostaram da abordagem desse quinto filme, mas eu sinceramente não conseguia enxergar nada disso. Para mim, era um filme ótimo. Só que aí, eu acabei revendo ele no dia que estava tendo a apuração do primeiro turno das eleições. E embora fosse bem melhor do que aquele show de horrores que estava passando na TV, eu comecei a sentir alguns incômodos que de início não tinham ficado aparentes, e refletindo sobre eles, eu percebi algumas coisas que eu não gostava no filme. Agora, eu preparei essa maratona de toda a franquia aqui pro Fita Maldita em preparação pro Pânico 6, e revendo ele, especialmente depois dos 4 que eu falei antes, e principalmente do quarto, que, como eu disse, é o meu filme favorito da franquia, esse aqui não me desceu muito bem não, desculpa. E eu juro pra vocês que eu não quero ficar soando amargo ou rancoroso aqui, até porque essa não é a proposta desse canal. Mas a real é que esse filme tem várias coisas que me incomodam, tanto na parte do roteiro, quanto na parte da direção. E eu vou tentar explicar tudo isso pra vocês aqui. Tanto no vídeo anterior, quanto no começo desse, eu me referi ao Pânico 5 como o remake ruim do Pânico 4. E eu vou tentar explicar o motivo. Sem entrar no mérito da identidade, o filme gira em torno dessa ideia de que os assassinos dessa vez
são fãs da franquia A Facada, que ficaram muito desgostosos com o rumo que os filmes estavam tomando. Então, dessa vez eles decidem fazer sua própria continuação, meio que no intuito de corrigir a saga. E já de início, eu acho todo esse argumento muito do pedante, até porque, como a gente já estabeleceu aqui, toda vez que falam dos filmes da franquia A Facada, a gente sabe que os cineastas estão falando dos filmes de Pânico. E eu acho muito curioso como esse filme acaba apostando quase que num shade pro Pânico 4, quase apontando aquele filme como se fosse o patinho feio da franquia. É quase como se os diretores e os roteiristas estivessem falando pro próprio público. A gente sabe que aquele quarto filme não foi muito bom, mas a gente vai fazer melhor, podem ficar tranquilos. Porém, Pânico 5 sonha em ser tão ousado e tão original quanto Pânico 4. Melhor ainda, ele sonha em ser tão bom quanto aquele filme, principalmente porque boa parte da trama é uma cópia descarada de tudo que a gente já viu naquele capítulo anterior. Aqui a gente tem uma nova protagonista cheia de segredos obscuros que lidera uma nova geração de personagens que colocam o trio original diretamente em dilemas e conflitos a respeito de qual é seu papel no mundo. Uau, onde será que eu vi isso antes? E não é só isso não. Eu sinto que todos os filmes da franquia Pânico sempre souberam usar muito bem o status quo do horror de cada época de que cada filme foi lançado para poder tecer comentários muito afiados sobre tudo isso, e sem que isso ficasse restrito apenas ao discurso. E com Pânico 5, eu sinto que o único momento em que eles aproveitam para falar do zeitgeist do horror é para preparar alguns comentários bem vazios e que no fim só ficam no campo da referência. Tipo quando eles citam os filmes de pós-terror, por exemplo. Isso nunca é incorporado à narrativa, de maneira alguma. Então acaba ficando aquela impressão de que eles só estão cobrindo esses aspectos porque eles precisam cobrir. Afinal, é um filme de pânico. Mas não parece que eles têm algo a dizer sobre isso. Na verdade, a única vez que o filme faz algo que vai além do discurso vazio é quando eles falam sobre toda essa mania a respeito das sequências de legado, ou requels. Aliás, eu acho que eu nunca ouvi ninguém usando o termo requels fora desse filme. De verdade. Eles estão meio que falando das regras desses novos filmes, tipo Halloween de 2018, por exemplo. Mas em momento algum, eles subvertem essas regras como os 4 originais faziam. Pelo contrário, ele segue passo a passo da cartilha sem se arriscar em momento algum. E tem a questão dos personagens também, né, que é complicada. Hello? It's happening. 3 attacks so far. Do you have a gun? I'm Sydney Prescott, of course I have a gun. A protagonista desse filme, pelo menos no papel, é a Sam Carpenter, uma mulher jovem com seus 20 e poucos anos que nasceu e cresceu em Woodsboro, mas saiu da cidade quando era muito nova, e agora tá de volta para cuidar da sua irmã mais nova, que acabou de ser atacada por um novo Ghostface. Como a gente descobre, ela é filha do assassino do filme original, o Billy Loomis, com um casinho que ele teve lá no colegial, inclusive na época em que ele namorava a Sydney. E não é só isso não. Como bom Toninho da Lua, ela também consegue ver o fantasma do pai por aí. Enquanto isso, a gente também tem a irmã dela, a Tara, que é uma coitada que só sofre o filme inteiro. Sério, esse é o plot dela. Ah, ela também gosta de O Babadook, aparentemente. A Sam e a Tara são interpretadas, respectivamente, pela Melissa Barrera e pela Jenna Ortega. E é muito curioso ver a dinâmica das duas aqui. Eu sei que muita gente discorda, mas eu genuinamente não odeio a Melissa Barrera e também nem acho ela uma péssima atriz. Na verdade, eu acho que ela se esforça ao máximo aqui e dá pra gente sentir isso em várias cenas em que ela entrega bem algumas falas que, venhamos e convenhamos, não são tão boas assim. O problema é que existe um abismo entre ela e a Jenna Ortega, pelo menos no que diz respeito à entrega dramática. E isso fica muito nítido nas cenas que as duas estão interagindo juntas e acaba despertando aquele sentimento de, sei lá, cringe. E ainda assim, eu não acho a Tara uma personagem boa, por exemplo. Ela só se fode o filme inteiro e não tem nenhuma trama além disso.
Na verdade, você só gosta dela porque é a Jenna Ortega atuando e faz sentido gostar da Jenna Ortega. E eu sinto que isso vale para absolutamente todos os personagens dessa nova geração. Todo mundo ali é muito unidimensional e não tem nada de marcante a não ser as cenas de mortes deles, o que pra mim é algo muito triste. Nos filmes anteriores, mesmo Pânico 2 e 3, que sofrem com aquele excesso de personagens, você sente que o Wes Craven e também o Kevin Williamson estão se esforçando ao máximo para dar uma motivação, para dar algum momento de destaque para todo mundo que vá além das cenas de morte. Mas aqui é exatamente o oposto que acontece. É todo mundo pilha pro abate. E no final, eu acho que as pessoas acabam gostando mais dos personagens pelas associações que elas fazem do que pelos personagens em si. Você gosta do namorado da Sam porque ele é um menino de The Boys. Você gosta dos gêmeos porque eles são sobrinhos do Randy. Você gosta do menino Wes porque, além de ser filho da Judy, ele também é um personagem que tá ali para homenagear o Wes Craven, supostamente. E no resto, nos personagens que a gente não estabelece nenhuma conexão, resta apenas a apatia. Gente, é sério, eu vi esse filme faz uns 5 dias e eu não faço ideia de qual seja o nome dessa garota. Pra mim, ela é apenas a guria de cabelo rosa do Pânico 5. Fora que isso acaba contaminando até mesmo os Ghostface. O Rich, por exemplo, é interpretado pelo Jack Quaid, e eu sinto que eu gosto muito mais do personagem pela interpretação do ator do que pelo roteiro em si. E ainda assim, eu acho a revelação dele meio óbvia. Pra mim é só um Ctrl-C, Ctrl-V do Pânico original e de toda a trama lá do Billy Loomis. Já a Amber, que é vivida pela Mickey Madison, é a melhor amiga da Tara, só que a gente não vê nada da personagem ao longo do filme inteiro. Ela é completamente apagada e só ganha um traço de personalidade lá pelo final, quando a gente já descobre que ela é uma das assassinas. E beleza, a garota se esforça e alguns dos melhores momentos do filme acontecem quando ela tá malucona, matando geral. Mas ainda assim, não existe muito de personagem ali. A gente não se importa com ela. E isso torna até mesmo aquele joguinho de tentar descobrir quem é o Ghostface meio chato. E se eu não gosto dessa galera nova, eu preciso reunir forças para falar do que eu acho do retorno do trio original. Então assim, Deus, dá-me paciência. Something about this one just feels different. Samantha? I know who you are. I've been through this a lot. Vamos lá. Lembram no vídeo do quarto filme onde eu falo que a justificativa que eles encontraram para trazer de volta o trio original é muito bem embasada? Pois é, aqui acontece o exato oposto. E antes de falar da Sidney, eu queria dizer o quanto eu acho um puta desrespeito que eles fizeram com o Dewey e com a Gale, e nem é só pela separação dos dois não, mas também é pela forma como todo o plot deles é muito mal conduzido e eles estão extremamente descaracterizados aqui. Quando o Dewey apareceu pela primeira vez, a ideia original do Wes Craven e do Kevin Williamson era criar um personagem que desafiasse as expectativas do público em relação às noções de masculinidade que você espera ver sendo desempenhadas por um policial. E é por isso, inclusive, que ele é todo sensível e todo bobalhão. Só que nesse filme, ele é apenas um bêbado local que tá sempre super puto, estressado, com raiva do mundo, mas que ainda assim não resiste à ideia de voltar para tentar resolver mais um mistério envolvendo o Ghostface. Eu não me incomodo com esse retorno, até porque eu acho que o David Arquette está muito bem aqui, e isso realmente é algo que o Dewey faria. Contudo, me incomoda muito que o personagem tenha se tornado exatamente aquilo que ele não era. Já a Gale tá completamente descaracterizada aqui. Ela não tem uma fala, um único momento que nos lembre a personagem que a gente acompanhou durante 4 filmes. Ela tá basicamente ali para ser a outra Sidney. Você não tem ela dando patada em ninguém, não tem nem um pouco daquele espírito jornalístico dela tomando conta, e nem mesmo aquele toque de sagacidade ou ousadia que fez com que a gente se apaixonasse pela personagem. Se você trocasse ela por um boneco de papelão, daria na mesma. E sinceramente, esse ponto me deixa irritado pra cacete, e não é só porque a Gale é minha personagem favorita da franquia, mas também porque eles desperdiçam a Courtney Cox aqui, que já demonstrou ter um talento grandioso, tanto pro drama quanto pra comédia. E eu fico bem incomodado com a forma como eles matam o Dewey aqui.
É uma morte muito besta e provavelmente é a mais facilmente evitável de toda a franquia. E pior que isso, eles nem sequer dão a chance do personagem ter um desfecho emocional com a Gale. Não tô dizendo que eles precisavam reatar nem nada do tipo, mas que eles pelo menos tivessem uma conversa que durasse mais de 3 minutos e desse a eles a chance de encontrar um encerramento frente a tudo que eles passaram nos últimos anos. Era o mínimo. Além disso, é muito irritante como esse assassinato só tá ali para dar uma justificativa para Sidney voltar para a cidade. Não existe nenhum outro propósito. Fora que quando a Sidney aparece, ela só tá ali para passar o bastão para Terry e para Sam, o que não seria problema algum se a personagem não fosse constantemente escanteada sem motivo algum. E vale lembrar que esses problemas ficam bem mais gritantes se a gente pensa no que eles fizeram com a Neve Campbell nesse 6º filme. Mas eu já tô queimando pauta, então fica pro próximo vídeo. Mas eu quero deixar claro que todos esses problemas que eu citei não me parecem culpa dos diretores, ao menos não totalmente. Na verdade, os culpados são esse cara e esse cara. E isso me deixa muito temeroso com relação ao próximo filme, já que eles também vão escrever o roteiro. This is your life now, which means that whoever this is gonna keep coming for you. You ready for this? Agora, não é porque eu não acho que os diretores não são responsáveis pela representação merda dos personagens que eu não acho que eles tenham culpa no cartório. Tem sim, e muita. Esse filme tem uma das direções mais desinteressantes da franquia, e eu acho que isso fica muito nítido quando a gente percebe a forma desinteressada que o Tyler Gillett e o Matt Bettinelli-Olpin comandam as cenas de ação. Tudo parece muito desconjuntado e você não tem uma sequência sequer que é marcante por conta da direção. Se as pessoas falam do Pânico 5, no máximo elas se lembram da morte do Dewey, mas é porque é o Dewey morrendo. Não existe aquele senso de terror e de pavor que vai crescendo toda vez que o Ghostface está em tela. Pior ainda, todas as cenas de ataque do Ghostface são conduzidas de um jeito tão fué que você sabe exatamente aonde ele vai aparecer e quem ele vai matar. Existem exceções, como a cena na casa do Wes, onde você acha que o assassino pode aparecer a qualquer momento, e a câmera e a trilha sonora ficam brincando com essa expectativa. Só que quando ele finalmente aparece, é fué. Mas eu gosto da cena de morte, eu confesso. Eu sei que muito disso vem da pandemia e de todas as mudanças que tiveram que ser feitas para garantir que ninguém se contaminasse ou contaminasse outras pessoas. Mas ainda assim, eu me lembro de todos os milagres que o Wes Craven fez naquele 3º filme, mesmo com todas as limitações, e o 5º acaba ficando michuruca na minha memória. Uma outra coisa que me incomoda, mas aí é a nível de roteiro mesmo, é como o filme nunca dá espaço para que os personagens fiquem paranoicos com toda aquela situação. No fundo, eles sabem que o Ghostface está entre eles, mas eles ficam atuando como se fosse uma brincadeira, uma piadinha. Ah, algum de vocês matou nosso amigo. Mas faz parte, né? Sei lá, me soa cínico e cafajeste, eu sei que vai ter muita gente que vai dizer: ai, mas o povo de Woodsboro já tá acostumado com tanto massacre, eles nem se importam mais. E sinceramente, vai se fuder, que desculpinha esfarrapada do caralho. Agora, para dar os créditos, eu gosto do 3º ato. Eu acho que ali os diretores recuperam um gás que estava ausente no filme inteiro, e eles conseguem fazer uma sequência que é empolgante, que é engajante e que te mostra muito dos personagens. Tudo a partir daquele momento em que a Amber atira na cara da menina de cabelo rosa do Pânico 5. Eu sinto que para um filme que nunca atinge a média em comparação com os anteriores, esse final pelo menos trata toda a ação de um jeito empolgante. Especialmente depois que o Rich também é revelado como um dos Ghostface e você finalmente tem uma mudança de foco para mostrar a ameaça que esses dois malucos representam. E vou te contar, eu gosto muito de toda a cena em que a Sam esfaqueia o Rich. Mesmo tendo achado meio merda dessa última vez que eu vi, eu vibrei igual eu vibrei na sala de cinema. Eu realmente acho uma sequência muito boa e que aproveita para dar uma catarse merecida pro público. There's certain rules to surviving. Attacks were all on people related to the original killers.
No geral, eu não costumo falar muito de filme de super-herói aqui no canal, porque sinceramente eu não aguento mais esse tipo de filme. Contudo, para falar do Pânico 5, eu tenho que citar uns dois aqui que exemplificam muito bem a relação que eu tenho com esse filme. Lançado em 2016, Deadpool é uma comédia que tenta brincar com todos os tropos e convenções que você já espera ver em um filme de super-herói. E eu digo tenta porque, apesar de criticar e de falar de todos os problemas que você encontra nesses filmes, ele acaba fazendo a mesma coisa. É um filme de super-herói como qualquer outro, só que aqui tem sangue e tem sexo. E eu acho que o Pânico 5 acaba replicando isso. Ele tá o tempo todo batendo no próprio peito e dizendo sobre como ele é muito melhor e muito mais inteligente que outros filmes slasher e que o próprio Pânico 4, e falando sobre como os fãs puristas estão estragando tudo. Mas no fim do dia, ele é um slasher bem do mediano e que faz exatamente tudo aquilo que os fãs puristas queriam ver. E para isso, eles usam e abusam da nostalgia de um jeito que chega a ser irritante. A cena de abertura é uma recriação da cena clássica, o Billy Loomis fica aparecendo o tempo todo como fantasma só para trazerem de volta o Skeet Ulrich, e até mesmo a ideia do Ghostface ser o namorado de uma das protagonistas é uma trama reciclada do primeiro filme. E no final, a experiência que a gente tem é vazia, porque o filme não tem nada de novo a dizer, além de ficar recriando e regurgitando cenas memoráveis do original. Tudo isso enquanto ainda é uma versão piorada do quarto filme. E correndo o risco de ser cancelado, isso me lembrou muito daquele delírio coletivo que foi Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é um filme ruim, mal dirigido, sem personalidade alguma, mas que por algum motivo as pessoas amam porque, uau, nostalgia. Eu queria realmente não ser amargo com esse filme, até porque, como eu disse, eu acabei gostando dele quando eu vi ele pela primeira vez. Mas o que eu sinto no final é que ele forja um sentimento de satisfação. Ele te entrega o bastante para você achar que tá vendo outro filme de pânico que é muito bom e que tá à altura dos anteriores. Quando, na verdade, em termos de substância, ele não tem nem metade do que os filmes do Kevin Williamson e do Wes Craven tinham. E eu sei que esse era um projeto arriscado, o quarto filme não tinha lucrado tanto, e o estúdio ainda tá tentando botar o pé na água e ver o que o público vai achar dessas novas sequências. Então eu até dou o benefício da dúvida e digo que pode ser uma decisão da Spyglass Media, da Paramount, ou até mesmo dos diretores que não queriam fugir muito da fórmula. Mas eu espero que melhorem no futuro, né? Porque não dá pra ficar fazendo mais do mesmo pra sempre. E beleza, eu sei que esse vídeo vai sair muito tempo depois que o Pânico 6 já estiver no cinema, mas como eu ainda não vi, eu quero deixar algumas expectativas aqui do que eu acho que esse sexto filme pode trazer de novo. Primeiro, que eu realmente acho que a franquia pode acabar seguindo todo o rumo dessa trilogia nova de Halloween, que eu sei, é controversa, mas eu gosto, tá? Quando foi lançado lá em 2018, o Halloween do David Gordon Green servia muito mais como uma espécie de remake do filme original do John Carpenter, e ele não se arriscava muito. A única diferença é que agora a gente tinha um trio de protagonistas que eram, respectivamente, a Laurie, a filha e a neta dela. E beleza, eu sei que muita gente gosta daquele filme, eu também gosto muito daquele filme, mas é seguro dizer que ele é muito seguro dentro dessa proposta. Ele tá apenas replicando tudo o que a gente já gostou de ver no original. Agora, com o Halloween Kills e o Halloween Ends, o David Gordon Green já tinha uma liberdade artística maior e podia ousar, ele podia fazer algo que fosse próprio dele, e que podia até trazer algumas homenagens em relação à franquia original, mas que ainda assim soaria como algo novo. E honestamente, essa é a minha esperança para Pânico. Eu espero realmente que esse sexto filme subverta algumas das nossas expectativas e não fique botando uma placa de neon em todas as referências como se a gente precisasse viver apenas daquilo. E eu só queria deixar claro, eu não tô dizendo que Pânico 5 é uma bosta completa e você não precisa assistir, e ele é o pior filme de todos os tempos, ele assassinou minha mãe, não é nada disso. Eu acho que ele tem sim seus méritos, mas ele não é uma sequência adequada para a franquia. De certa forma, eu acabei tendo uma versão oposta da experiência que eu tenho com Pânico 3 quando eu reassisti esse filme.
Eu acho que aquele filme dos anos 2000 é muito bom, eu gosto da forma como ele trata da franquia e como ele oferece um desfecho digno para os personagens. Mas não dá para negar, ele sofreu muitas limitações por conta do corte da violência e ele não é um slasher muito operante. Então, meu sentimento final é que Pânico 3 é aquele slasher mediano, mas que é muito bom como um filme de pânico. E com o quinto é o completo oposto. Ele é um slasher que funciona até certa parte, mas ele não funciona como uma continuação de tudo que foi estabelecido pelo Wes Craven. Soa fraco. Mas faz parte, né, galera? É aquele ditado. A vida é feita de felicidade, mas também de decepções. Sei lá. Ai, gente, desculpa, tá muito quente aqui. Eu acho que eu já me estendi demais. I won't sleep until he's in the ground. Hello, Sydney. It's an honor. É isso, galera. Eu terminei essa minha sessão do descarrego sobre Pânico 5. Eu tô mais leve, mas é aquilo. Eu não acho que esse filme seja uma bosta completa e não tenha nenhum fator redentor. Pelo contrário, eu acho que ele tem sim seus méritos. Mas é meio difícil de enxergar isso quando todo o resto é muito frágil e muito pouco arriscado. E veja bem, se você gostou do filme, tá tudo bem, eu não tenho problema algum com você, a gente pode continuar amigo. Mas não vem dizer que é melhor que Pânico 4 não, porque aí você fere a nossa amizade, né, colega? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ou pelo menos que vocês não me crucifiquem nos comentários, mas eu queria saber de vocês também. Quais são suas opiniões sobre Pânico 5? Vocês gostam do filme? Vocês não gostam? Deixa aí embaixo e eu tô muito disposto a continuar esse debate. Porque apesar de ser um filme que eu não gosto tanto, eu gosto da discussão em torno dele. E se você quer ajudar esse canal a crescer, mas ainda não fez, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todos os seus amigos que gostam de horror, que gostam de pânico, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Como eu disse, eu ainda não vi Pânico 6, pelo menos até o momento de gravação desse vídeo. Por isso, eu vou aproveitar esse finalzinho aqui para fazer as minhas previsões. Primeiro, eu tenho certeza absoluta que a Kirby é o novo Ghostface. Eu como um sapato se ela não for.